Nós vamos agora compartilhar um monte de coisas super interessantes aqui sobre mindfulness, né? E aí, primeiro, eu quero te agradecer muito pelo teu tempo, pela tua generosidade, novamente, mais uma vez, com a Pluriversidade. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer aí. Oi, gente, boa noite a todos. Bem-vindos aqui na Pluri. É um prazer estar aqui com a Pluri, né? A gente já tem uma parceria, né, Paty, há um tempo. Pô, Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês falando desse tema aí que é tão relevante para o nosso momento, né? Que é mindfulness para a redução da ansiedade. Então, algumas pessoas acompanharam o workshop, né? Foi bem rico. A gente falou várias coisas, vários conceitos, várias práticas. Espero que hoje a gente esclareça aí dúvidas, possa praticar um pouco também, em que você que está assistindo com a gente possa aplicar, incluir no seu dia a dia já alguns exercícios de atenção plena e perceber os benefícios, né, no teu momento e para a tua consciência. Então, essa é a ideia, a gente fazer um bate-papo aqui leve, descontraído sobre isso, que possa ampliar e dar um gostinho para vocês do que é o mindfulness e como vocês podem se beneficiar disso. Até eu quero é, aproveitar enquanto a gente fala aqui para, se vocês quiserem, se vocês conhecem pessoas que estão bem ansiosas aí, direciona essa live aí para essas pessoas, chama, manda aviãozinho aí para o pessoal participar, para que a gente tenha aí, dissemine esse assunto para mais e mais pessoas. Nesse a- ponto, Paty, até pegando seu gancho, já falando sobre isso, eu sempre falo, né, nos cursos que a gente meditar lá sozinho no topo das montanhas é tranquilo, né? Agora, vai meditar no meio do caos, com o telefone tocando, criança chorando, um monte de coisa acontecendo aí, que tá o desafio. E aí é que é o principal momento da gente parar e trazer atenção ao momento presente. É aí que a com gente tem mais certeza. benefícios dessa prática no nosso dia a dia. Certeza. Mas deixa eu fazer uma complementação aqui da sua apresentação, porque eu achei que você foi muito humilde na sua apresentação. A Paty Calazans, é fera em mindfulness. Ela é autora desses dois boxes aqui, essas duas caixinhas aqui, ó, de cartinhas de mindfulness para crianças. É fantástico. Eu estou fazendo, inclusive, a cartinha que saiu hoje, tem tudo a ver com essa live aqui, a gente já até conversou. Uhum. E eu, inclusive, sou aluna da Paty, a gente está fazendo um curso que vai terminar agora esse sábado, infelizmente, de Mindfulness Coach, muito legal, cheio de prática, muito rico em conteúdo. É um assunto super interessante, chama a atenção de muitas pessoas. E eu posso começar lascando uma pergunta aqui, Paty? Deve. Essas perguntas que eu vou fazer aqui agora foram perguntas do pessoal do nosso workshop, né? Eles fizeram as perguntas e a gente está fazendo aqui a live para abordar um pouco essas perguntas. Legal. Inclusive, tem Mindfulness. gente aqui, ó, que tem o box, né? Ó, quem tiver aí, dá um coraçãozinho aí, manda para nós. Esse aqui, eu tô bem feliz que o Brincando de Mindfulness Ó, está em primeiro lugar lá dos mais vendidos na Amazon. Então, tô muito feliz, que acho que agora é um box, ele tem 50 atividades para praticar Mindfulness com as crianças. E agora, no momento da quarentena, é super legal a gente praticar isso em família, né? Ajuda todo mundo. Então, eu tô bem feliz que tá lá, tá no topo. parabéns. Ó, e tomara que dê tempo para a gente fazer umas práticas aí com essas cartinhas. Uhum. Paty, então vamos lá. Vamos lá. Mindfulness é o mesmo que meditação? Qual é a diferença? Ótima pergunta. Já vou começar já conceituando, né? E isso é uma dúvida muito comum entre o mindfulness e a meditação, porque o mindfulness tem meditação dentro do mindfulness, então é muito comum confundir aí o conceito. Quando a gente fala de meditação como um todo, tem várias linhas de meditação. A gente pode meditar de várias formas. Meditação zazen, meditação ativa, que é em movimento, tem várias linhas de meditação. Meditação budista, tem várias linhas, mas em geral a meditação ela está voltada a uma prática formal, que exige Uhum. uma série de passos para a gente fazer uma determinada prática.
E aí, Uhum. cada uma tem diversas formas de meditar. Cada técnica tem um procedimento, mas são práticas formais da atenção, né? Não só da atenção, mas da gente fazer certos procedimentos, a meditação, Tá. que geralmente envolve uma postura, tá parado, um certo ambiente a gente faz a prática da meditação. E aí o mindfulness, como é que é o mindfulness? O mindfulness, a base dele, a definição do mindfulness, é consciência plena ou atenção plena ao momento presente sem julgamentos. Com essa definição, se eu olhar essa definição, eu considero que o mindfulness é a gente fazer qualquer que seja a atividade colocando atenção no momento presente, é o que está acontecendo agora. E Uhum. isso não necessariamente numa prática de meditação. Eu posso, enquanto eu caminho, colocar atenção na sola dos meus pés, no movimento. E se eu estou trazendo atenção a esse movimento, ao que está acontecendo exatamente agora, enquanto eu faço uma caminhada, por exemplo, isso é mindfulness. Então, isso desvincula a prática tradicional da meditação. Tem meditação dentro do mindfulness? Tem. Também, mas além da meditação que está contemplada no mindfulness, o mindfulness é trazer consciência ao que está acontecendo agora. E não só no meu corpo, mas nos meus pensamentos, as minhas emoções, as sensações do corpo. Quando eu trago essa consciência plena a exatamente tudo que está acontecendo nesse exato momento, isso envolve a prática do mindfulness. Legal. Porque a cartinha que eu tirei, a gente até conversou sobre isso, foi justamente a gente praticar o mindfulness numa conversa. Nesse momento aqui, a gente tem a oportunidade de praticar mindfulness, tá? Então, vamos trazer um pouco de entendimento do que seria um mindfulness numa conversa. Porque hoje em dia, as pessoas conversam, mas olhando para o celular, conversa fazendo outra coisa, conversa pensando já no que vai responder, nem escuta a pessoa, já interrompe, né? O que seria um mindfulness numa conversa? Isso é parece algo tão simples e é simples, só que a gente está condicionado a muitas coisas que nos desconectam ao que está acontecendo agora. Por isso que é um treino, o mindfulness é um processo de treinamento ao estado natural, ao estado original, à nossa verdadeira natureza. Porque a gente está condicionado a estar aqui, mas não estar aqui. Então, enquanto eu converso, eu estou prestando atenção em coisas que eu vou fazer ou as respostas, mas eu não estou prestando atenção no que exatamente está. Qual é o som que está chegando nos meus ouvidos? Como é que eu recebo essa informação? Então, na essência de uma conversa, deveria ser uma dança. Eu te ouço, processo aqui, recebo, chega o som nos meus ouvidos, eu processo o meu entendimento, respiro isso, para depois voltar e aí sim falar sobre isso, como chega, e responder, para você fazer o mesmo processo daí. E aí sim, então tem uma pausa entre o que eu recebo, processo, entendo, devolvo. Aí sim, eu me comunico, você faz o mesmo movimento. Só que isso não é o que acontece. Eu tô te ouvindo, mas não tô te ouvindo, porque eu tô prestando atenção em outra coisa, nas coisas que eu tenho que fazer, ou na resposta que eu vou dar. E por isso que é um resgate da atenção exatamente no que acontece no aqui e agora. Então, o exemplo dessa conversa com atenção plena é eu prestar atenção exatamente em tudo o que está sendo dito aqui e agora, para depois sim, eu ir para ação, partir para ação depois desse processamento, no que acontece aqui. Como é que eu recebo aqui? O que vem, pensamento me vem na tua conversa? O que eu sinto? Qual é a minha sensação? Para depois eu falar e continuar a conversa. Nossa, muito legal. E é bem desafiador fazer isso, né? Porque eu sinto os pensamentos vindo na minha cabeça enquanto você vai falando, porque a tua fala
vai trazendo conexões, vai fazendo conexões no meu cérebro, e de repente, se eu não estou muito aqui no presente, eu interrompo e pá! Já coloco uma coisa que veio na minha cabeça, eu nem espero você terminar de finalizar, né? A tua fala. E como os relacionamentos seriam menos conflituosos, mais fluidos, mais amorosos, mais cuidadosos, se a gente parasse para escutar a pessoa sem julgamento, para estar presente, para respirar antes de responder, até porque às vezes a primeira reação que vem não é uma coisa muito agradável, né? E a gente não, a gente mal escuta, já vai, já bate. Isso aí vai criando um clima cada vez de conflito, de briga, de discussão, vai aumentando a ansiedade das pessoas, né? Porque você já fala e o outro já tá ali com a pedra preparada para atirar, né? Ou então você está se preparando para se defender, porque você está se sentindo atacado. Então é como se a gente estivesse numa zona de guerra. E o mindfulness resgata essa paz interior na gente, né? A gente vê que tem tempo para tudo, né? Isso, e não é só a gente também achar que só vem emoções positivas. Não, justamente essa questão do não julgamento é lidar exatamente com o que está acontecendo aqui, seja bom ou não. Porque essa questão do bom, do mal, também é um julgamento, porque o julgamento não é só externo, ele é interno. Então, olhar para isso, para entender o que está acontecendo aqui agora, nos pensamentos, nas emoções, nas sensações, no corpo, isso é o mindfulness. Então, é uma expansão de consciência, é a consciência plena. E isso Muito é um bom. retreinar. Por isso que é uma base não só para as práticas de mindfulness, mas se a gente for usar a comunicação não violenta, que a gente está falando de não julgar, né, e trazer uma comunicação que eu cuido do que eu estou emitindo e cuido do que eu recebo, parte desse olhar para o julgamento. Então, isso não é só, isso se aplica em várias, ele linka com várias outras técnicas. É a base de tudo. É porque às vezes eu julgo por experiências anteriores. E se eu estou conectada no agora, agora é outra coisa. Eu não tenho esse histórico passado. Então é um retorno a isso, eu estar realmente conectada ao que está acontecendo aqui sem fazer links com experiências anteriores, memórias, traumas e uma série de coisas que estão no momento passado. Legal. Nossa, muito bom. Olha que isso nem era uma pergunta. Paty, posso trazer mais algumas perguntas? Claro, Uma vamos. coisa, Você vai perguntando daí, a gente vai já fazendo práticas, respondendo aqui. uma coisa que tem muito a ver com ansiedade, né? É comer compulsivamente. E eu tenho percebido uma reclamação das pessoas de, poxa vida, essa quarentena a gente tá comendo compulsivamente, a gente está engordando, a gente come assim, ataca a geladeira, tem até umas brincadeirinhas, né? Uns memezinhos do pessoal falando, né? Como que é um confinamento mesmo, né? Que nem gado, né? Tá todo mundo ganhando peso. Como que a gente poderia trabalhar um pouco o mindfulness para lidar com essa compulsão? E eu não estou falando só de compulsão alimentar, eu estou falando de vários tipos de compulsão, mas vamos pegar alimentar que eu acho que dá para abordar de uma forma bem tranquila, né? A compulsão é um negócio muito interessante de olhar, porque sempre tem um excesso de algo, né? Então a compulsão é um excesso de alguma coisa, que pode ser tá ligado aí às questões até de vícios, né? Então Uhum. pode ser não só alimentar, mas pode ser bebida, cigarro, enfim, várias outras coisas. E tá ligado a eu compensar com excesso alguma coisa que falta. E muito ligado às questões emocionais. Então, se Uhum. a gente for olhar a compulsão, o que está faltando que eu estou compensando com esse excesso? Então, a gente percebe, colocando o momento de agora com a pandemia, por exemplo, a gente tinha uma rotina, né?
Que tinha uma série de atividades. Então, começou a faltar esse movimento, as pessoas se sentindo paradas na sua rotina, né? Então, o que que acontece? Essa rotina que tinha um movimento e ela começou a ficar parada, a gente se sentindo mais parado em casa, ela gera essa necessidade de compensar essa falta desse movimento. Então, o que que acontece? Ela gera um estado, uma série de questões aí no emocional, que pode ser frustração, aumento da ansiedade, pela incerteza, enfim, para cada um vai ser uma coisa. E esse estado emocional alterado, ele faz com que a gente compense alguma coisa, e aí o exemplo é a comida. Então, trata-se de um desequilíbrio no emocional. Se a gente for olhar para isso, como é que eu faço para regular esse processo? Através de várias práticas, uma delas é o mindfulness. Então dá para a gente trazer atenção para eu regular, porque se eu tenho um nível de ansiedade alto, isso eu começo a sentir no corpo. Então foi uma emoção, pensamento que desencadeou uma sensação no corpo. Então a minha respiração ficou mais curta. Quando eu trago a consciência para mim, eu consigo observar tudo isso. Que pensamento que me veio? Né? O que que ele gerou no emocional? Aí veio uma sensação no corpo, a minha respiração ficou mais curta, eu comecei a ficar com a respiração mais curta, mais ofegante, mais acelerada. E isso começa a disparar uma série de hormônios lá, o excesso de cortisol, adrenalina. Então, uma coisa leva a outra, porque nós somos um sistema. Mente, emoções, corpo e respiração estão todos conectados. Então, um deles gera comando para todos os outros. Então, se eu for olhar para isso, quando eu percebo que isso está no corpo, eu consigo, através da respiração, fazer um movimento de trazer consciência e, a partir da minha mudança na respiração, mandar um comando para todos os demais itens do sistema. Então, através de uma mudança no padrão respiratório, eu começo a desacelerar os meus pensamentos, a me estabilizar o meu emocional, e aí eu consigo reorganizar, trazer uma regulação para o meu estado emocional. Uai, legal. Nossa. E tudo isso é consciência, né, Paty? É consciência Sim. plena. Se eu não estiver prestando atenção no que está acontecendo agora, eu não consigo ter essa clareza do impacto de uma coisa na outra. Tá, mas assim, ó, por exemplo, vamos pensar que, sei lá, peguei um pacote de batata Ruffles. Sabe como é que é, né? Batata. Uhum. Você começa a comer e você nem tava com fome. Quando você vê, você já comeu o pacote todo. Tá. Uhum. Nesse meio do caminho, você perdeu a sua consciência. Você começou a comer, você entrou quase num transe hipnótico ali com a batata e você, de repente, comeu o pacote todo e aí você se arrepende. Como é que a gente consegue tentar, sei lá, evitar esse tipo de situação? Porque quando você entra no transe da comida, quando você vê, você já comeu. A gente tenta fazer algo antes, a gente... Como ensina aí umas práticas que a gente podia trabalhar para tentar trabalhar um pouco a compulsão alimentar e outros tipos de compulsão. Então, nesse caso, se a gente está ali, né, nesse exemplo, eu estou bem distraída com outros pensamentos. Então, geralmente, eu não estou prestando atenção no momento de comer. Então, quando tem essa compulsão, a gente está ali pensando em coisas, ou preocupado com alguma coisa que vai acontecer ou que já foi. A gente não está no estado de atenção plena. E isso é o que faz exagerar na comida, porque está prestando atenção em qualquer coisa menos no ato em si de comer. Né? Então, isso é o que gera ali aquele momento acelerado da comida. Então, o que a gente faz? Uma das práticas, que é o Mindfulness Eating, é a gente prestar atenção enquanto come em todo o processo da alimentação, que às vezes a gente não se dá conta, mas é todo um processo de estar na frente da comida, né? Então, qualquer que seja,
seja num prato, seja num pacote de salgadinho, e a gente prestar atenção no movimento, na textura, no aroma. Quando a gente põe o alimento na comida, como é que é essa textura? Então, tá ali prestando atenção nesse movimento, trazendo atenção ao que está acontecendo. Se a gente faz isso, você percebe que depois de um tempo, que às vezes a gente não dá nem tempo para processar, tem um tempo entre a comida, a gente sentir e até o cérebro entender que a alimentação chegou. Então, às vezes a gente nem dá um tempo para isso. Se você faz esse processo, que é bem o que a gente aprende no Mindfulness Eating, de sentir o aroma, a textura, o movimento, sentindo o alimento descer, aí é um outro estado. Então, isso ajuda nesse processo de compulsão e a gente traz essa atenção ao momento presente. Então, já é uma prática de mindfulness e uma prática que ajuda muito na compulsão alimentar. Tá, então, tipo, comer na frente da televisão, nem pensar, né? Não, porque isso é o que distrai. Inclusive, esse é o processo. Quando a gente fala de consciência plena, o que que tá em... quando a gente não está em atenção plena, o que está acontecendo? A gente está distraído, a gente está reativo e a gente está julgando. Acontecem essas três coisas. Então, isso é não estar em atenção plena. Então, essa é a... como é que eu sei que eu estou ou não em atenção plena? Se a gente estiver distraído, se a gente estiver julgando e estiver reativo, nós não estamos em atenção plena. Pô, excelente dica. Paty, necessariamente tem que estar acontecendo as três coisas? Ou, por exemplo, eu posso estar, estou assistindo televisão, eu estou distraída. Não necessariamente eu estou julgando, não E, necessariamente eu estou reativo, mas eu estou e distraída. já não tem atenção plena. Legal, muito bom. Olha Tá? aí, ó, Então, se acontecer tinha, qualquer um deles, tinha uma pessoa ali relatando, né? Eu vi o comentário, uma pessoa relatando, eu vi por alto que o filho adolescente tá com bastante problema de compulsão alimentar, tá muito sedentário e tá comendo exageradamente. Aí vamos até levar a pergunta para essa pessoa. O seu filho come na frente da televisão, aí esse é um distrator. Esse é uma coisa que sim, dá, que exatamente. tira ele do mindfulness, né? Daquele Exatamente. momento presente, da atenção plena. E aí é facinho comer demais mesmo, realmente. É só trazer Né? para nós, né? Se a gente está com muitas coisas, muitas preocupações, e isso gera uma ansiedade. O que que acontece nesse excesso de preocupação? Eu começo a ter, minha mente tá com pensamentos acelerados, isso gera um estado, às vezes, uma angústia, e a gente sente no físico. Se você colocar atenção, você sente que essa angústia, essa ansiedade, ela dá uma pressão no peito. Você tá geralmente com o pescoço e os ombros contraídos e tá respirando curto aqui para cima. Uhum. Então tem uma trava nessa região e essa trava impede que você respire com mais fluidez, de forma mais ampla. Então essa respiração acelerada curta, só isso, se a gente fizer uma respiração curta e acelerada, a gente vai entrar em um estado de ansiedade. Então perceber como é que está essa fisiologia e automaticamente eu descer a minha respiração para o abdômen, colocar a mão na barriga, a gente pode experimentar isso aqui. A gente põe a mão na barriga, inspira profundamente e solta. A gente pode soltar pela boca de forma bem lenta. Então a gente inspira, põe a mão na barriga. À medida que a gente inspira, a gente sente a barriga se expandir, o abdômen se expande. E à medida que a gente solta o ar, eu posso soltar com uma sensação de alívio, eu percebo a minha barriga contraindo. Então vamos fazer para vocês experimentarem. Solta bem lentamente com uma sensação de alívio. Inspirando pelo nariz e soltando pela boca para perceber melhor. Ah,
Percebe como essa respiração ela se amplia e automaticamente a gente já traz uma sensação de relaxamento. Percebam o que Muito. acontece aí, né, no corpo, que como isso já muda só com algumas respirações. Fantástico. Mas tem que ter a atenção na respiração e a intenção mesmo de fazer esse procedimento para você obter o resultado, né? Não adianta ficar que aí a pessoa não vai obter o resultado, né? Ela tem que estar ali, Isso, foco essa na atenção. respiração. Por isso que é legal a gente fazer esses exercícios, porque como eu preciso prestar atenção na respiração para mudar o padrão, automaticamente eu trago atenção ao momento presente. Por quê? A minha respiração acontece no agora. Ela não acontece nem aconteceu e nem vai acontecer. A respiração nos conecta automaticamente ao momento presente. Então, quando eu presto atenção na minha respiração, eu tenho certeza que eu estou presente no aqui e agora. Legal. Toda vez que você fala a palavra respiração, eu presto atenção na minha respiração. Aí eu respiro. É muito interessante isso. Podemos ir mais uma perguntinha? Bora? Tem uma aqui que eu achei bem desafiadora. Que medidas de alívio ao estresse estão disponíveis para quem trabalha à noite? Ótimo, muito legal. A gente precisa ver assim, tem quem trabalha à noite tem o desafio da questão do sono, né? Porque às vezes está fora aí do, do normal, que é descansar à noite e trabalhar durante o dia. Então, precisa fazer exercícios que tragam, além da atenção à respiração, tragam disposição, energia. Então, o que é legal é que a gente pode usar a respiração para trazer atenção ao momento presente e como um recurso, que pode ser de relaxamento ou de trazer energia e ativação, para me deixar mais disposta, tá? Então, essa respiração que a gente fez abdominal, que a gente colocou a atenção com as mãos na barriga e fez uma respiração profunda, ela é uma respiração de relaxamento. Então, posso usar para reduzir a ansiedade, para antes de dormir. Ela vai me dar um estado mais calmo. Né? Para quem trabalha à noite, que precisa estar ali segurando o sono, por exemplo, precisa de uma respiração que traga ativação. Tá? E uma respiração que traz ativação, a gente vai fazer uma aqui para demonstrar. Eu preciso trazer energia vital, preciso inspirar de forma intencional, porque a inspiração eu trago energia, eu trago vida. E isso me dá força, me dá vitalidade. E a expiração eu deixo soltar, deixo ir, eu deixo fluir. Tá? Então, essa Uhum. respiração que nós vamos fazer e percebam o que acontece aí no corpo. Então, a gente vai colocar os braços para cima, inspirando, colocando os braços para cima, e quando a gente soltar o ar, a gente vai puxar as mãos para baixo, de forma bem vigorosa. E a inspiração e a expiração é feita pelo nariz. E a gente vai fazer isso bem rápido, 10 vezes. Tá, bora lá, pessoal. Vamos fazer Então aí vamos também. lá. Então vamos lá. Fiz uma. Volta a respiração normal. Percebe o que acontece. Nossa, o coração tá. Percebe o que acontece no corpo. Percebe a temperatura. Parece uma locomotiva, né? Então, essa é uma respiração para ativar. Ela traz disposição. Então, pode ser para quem tá diferente aí na rotina. Então, para dar uma disposição, se tem momentos de falta de energia ou sonolência, essa é uma respiração que ativa. Uhum. 10 vezes. 10 vezes. Se quiser fazer mais séries de 10, pode. Sempre 10 séries de 10, dá uma pausa, aí pode fazer mais uma série de 10 se quiser. Em pé, sentado. Essa pode ser em pé, pode ser sentado, tanto faz. Só que a inspiração e a expiração é pelo nariz,
bem Tá, vigorosa. Então, tá. eu coloco a intenção de soltar bem vigorosamente o ar pelo nariz. Legal. Legal, deu uma aquecida aqui. No Já deu inverno deve uma ser, despertada, uma aquecida. com certeza. Fantástico. E aí, pessoal, vocês fizeram? Paty, a Daniela aqui, ficou travado aqui o comentário dela, eu achei bem interessante. Ela fala que quando ela fica irritada, ela não consegue respirar conscientemente. Fica mais tensa e ansiosa. Como que ela lida com esse sentimento? Ótima pergunta. Olha só como as emoções, cada emoção desencadeia uma série de coisas. A emoção, nesse caso, está levando a um. Ela está comandando o sistema. Então, ela leva a um pensamento, né? Está ligado aí aos pensamentos que estão acontecendo, que desencadearam a essa emoção, e isso gera um padrão respiratório. Então, todas as emoções, elas levam um estado, um padrão respiratório. E se eu tomo consciência, que é a proposta do Mindfulness, a entender o que está acontecendo no meu corpo, eu consigo trazer um estado de regulação através dessa consciência do padrão, da mudança de padrão. Então, o que acontece com a irritação? Ela é derivação da raiva. A raiva, o que acontece? Ela é uma emoção base que está no nosso abdômen, abaixo do abdômen. A gente sente, né, nessa região baixa aqui a raiva. E aí, quando a raiva vem, eu subo nessa respiração, eu encho o peito e fica já qual é o processo natural de ficar na defensiva. Então, essa respiração ela sobe, ela enche o meu peito porque já é essa posição, seria essa posição de luta ou fuga, né? Então, o Uhum. que acontece? Geralmente aqui dá um estado mais ansiedade, porque é uma inspiração curta e acelerada. Então, se eu percebo isso, o que eu vou fazer? Mudar o padrão, alongar esse padrão. Então, a respiração, o ideal para a gente trabalhar a irritabilidade também é a respiração abdominal, porque eu estou expandindo essa respiração. E aí eu consigo fazer uma regulação desse processo. Então, olhar para isso, como é que é cada emoção no corpo, que padrão ela gera, eu consigo trazer um estado de consciência ampliado e aí mudar. Sim, essa consciência corporal é bem desafiadora, né? Quando tenho praticado meditação e umas vezes eu percebo quando eu estou muito ansiosa, eu começo a respirar e parece que fica travado aqui na garganta. Só que se você insistir, olha, eu tô com a garganta travada, tá? Vou tentar relaxar aqui os ombros, o pescoço, vou continuar respirando, vou insistir, vou continuar respirando. Daí um tempo, esse sentimento de travar, ele vai embora, né? Porque Isso, todas as emoções, elas duram muito pouco tempo, né? Então isso. quando você traz para a consciência, você também alivia o efeito delas, né? Porque você consegue Uhum. perceber o que está acontecendo. Quanto mais ansioso você vai ficando, mais travado e mais ansioso você vai ficando, porque você vai, inclusive, não conseguindo nem respirar direito. E essa falta de respiração vai piorando o quadro de ansiedade, de angústia, de irritabilidade. Então, o negócio é persistir, insistir, né? Mais uma? E persistir e perceber o que acontece, porque a gente sabe aí o que desencadeia dessa emoção, mas se você tem essa percepção, percebe o gatilho, percebe qual é a sensação no corpo, o corpo vai te mostrando o caminho. Então, esse é o processo de consciência plena que a gente está falando. Então, perceber o que acontece, o que mudou em você, em cada parte tua, que fez com que essa emoção desencadeou. Né? Então, por que a ansiedade ela gera isso? Eu travo, a gente nem percebe quando a gente contrai os ombros. Então, Uhum. perceber como é que está o meu ombro agora, como é que está o meu pescoço, a minha respiração. E aí eu percebo, poxa, eu estou acelerada. Né? Se eu estou com os pensamentos acelerados, a minha respiração está acelerada. Não é possível uma mente ok com a respiração acelerada. Uma coisa acompanha a outra.
ou eu tô tranquila, né? Se eu tô tranquila, minha respiração tá mais profunda. Então, perceber essa conexão, aí eu consigo fazer uma mudança a partir dessa percepção. E isso é mindfulness. Legal, muito bom. Vamos mais uma pergunta? Bora? Vamos lá. A pergunta aqui é o seguinte: gostaria de saber técnicas e sugestões para aplicar o mindfulness em uma escola com estudantes e professores. Ótimo. Tem várias coisas, né? Falando aí de como e de benefícios, assim, a gente já vê os benefícios dessa aplicação nos alunos em questão da concentração, do foco, e para os professores, porque às vezes é questão da administração das demandas. Então, muitos professores relatam esgotamento mental, até beirando a síndrome de burnout, de tanto estresse no trabalho. Então, os benefícios do mindfulness nesse contexto são enormes, tanto para aprendizagem como para regulação dos processos aí, do processo do dia a dia dos professores, que é um processo estressante. Então, dá para usar de várias formas, e uma das sugestões aqui, a gente pode usar aqui o Brincando de Mindfulness. Ele já é usado muito para as crianças, então vários professores já usam esse box para as práticas nas crianças, que é a partir de 3 anos, e aí dá para usar em grupo, dá para tirar as cartinhas e fazer junto com eles. Vamos fazer Vai um depender empate. muito da idade, mas a gente pode usar aqui para crianças e esse dá para usar para adolescentes e adultos. Então a gente pode muito dos box, como são cartinhas, né? Para quem não conhece esse material, são várias cartinhas. E aí a gente pode tirar uma cartinha e fazer uma prática. Então, brincando demais, são instruções para os professores aplicarem para as crianças. E os, prof... Professores, pais, educadores, enfim. e os Já tem professores fazem junto, né? fazem junto. E aí, quando você faz, aplica, você também está se beneficiando aí da prática, né? Vamos fazer uma? Topa? Bora? Topo? Opa! Porque tem muita gente que está em casa com criança, né? E as crianças estão sofrendo bastante, né? Com Uhum. ansiedade também, né? Com toda essa mudança de rotina. Então vamos ver aí uma prática que o pessoal pode até fazer hoje em casa. Olha, tem várias. Vou ler algumas aqui. A gente ensina, inclusive, respiração através dessas brincadeiras, porque a criança, ela aprende por jogos. Não dá para a gente fazer as práticas da mesma forma. A gente precisa adaptar e tem que ser leve, tem que ser divertido, tem que ser uma brincadeira, né? Então, um exemplo de uma cartinha aqui é: dê um bicho de pelúcia, um brinquedo pequeno para a criança. Peça para ela que ela se deite e coloque o brinquedo em cima da barriga. Aí ela respira, a gente pede para a criança respirar bem fundo, encher bastante o peito de ar, e aí percebe que quando ela enche o peito, o brinquedo ele sobe, e quando ela esvazia, ele desce. Então a gente vai brincando, fala assim: vamos fazer uma gangorra com o bichinho? Vamos. Então observa ele aí, subindo e descendo. E Que esse é um legal. jeito de ensinar a respiração abdominal para a criança. Então ela vê lá o bichinho subindo e descendo, ela está respirando profundamente. Que legal. Então, essa é bem Muito legal. massa. Muito massa, bem legal. Essa aí seria Outra para uma criança menorzinha, né? Uma criança aqui no pequena. dá para fazer. Uma criança pequena, na brincadeira ela já vai aceitando fazer a prática, né? Uhum. Ó, tem uma que é assim: fale para a criança inspirar e ao soltar o ar ela vai soltando as vogais, Ah, até soltando, fazendo som. Então isso também ajuda, é uma prática de respiração para a criança, ajuda a trazer mais relaxamento, mais centramento. Então a gente vai fazendo as vogais. Então a gente fala assim: enche bastante o peito de ar e vai soltando até acabar o ar. Depois e assim vai. Então ela enche, a gente fala assim: enche, enche, enche. E depois, ó.
Então é divertido, é É. leve e ela já tá regulando a respiração na brincadeira. Ó, teve gente que pediu aqui para fazer carta para adulto, porque você falou que o outro box é mais para adulto e adolescente, então já teve gente pedindo para fazer para Bora. adulto. Então, ó, deixa eu só fazer mais um para criança que o pessoal adora, que é onde a gente também pode imitar os animais. Ah, A gente imita os animais. Então dá para fazer uma que é a respiração da abelha. A abelha, ela faz assim. A gente imita o sonzinho da abelha. Então também na mesma forma eu ensino a respirar, imitando os animais. Então é bem legal. legal, bem legal esse aí. E ó, vamos fazer dos adultos então. Vamos. Ó, tem uma cartinha aqui do box para adultos, que é esse aqui. Uhum. É assim, quando sentir ansioso por ter várias tarefas para realizar, pare e faça uma lista de todas as atividades do dia. Consulte a lista e procure segui-las, realizando uma atividade por vez, sem pensar nas demais enquanto não concluir a que estiver fazendo. A ideia é transferir as preocupações para o papel. Então, às vezes, com medo de esquecer alguma coisa ou com tantas coisas na cabeça, a gente não desocupa e vai acumulando pensamentos e preocupações. Então, se a gente exercita colocar as preocupações no papel, eu descarreguei, fiz um download e tá lá. Então fica mais fácil, além da gente gerenciar, e aí parece tão simples, mas é descarregar mesmo essas preocupações, que às vezes a gente tem medo de esquecer e isso gera mais estresse. Então, se eu anoto essa lista, fica mais fácil de administrar no dia a dia, tá? E o importante é não ficar ansioso com o tamanho da lista, né? É uma atividade de cada vez. Você só pensa na próxima depois que você terminar aquela. Isso, porque às vezes a gente tem esse hábito de ser multitarefa. E o ser multitarefa, além de afetar a produtividade, ela, por si só, ela já gera uma ansiedade, porque eu demoro mais quando eu saio de uma atividade para outra. Eu demoro mais para produzir, isso gera mais estresse. Então, se eu termino uma e vou para outra, eu consigo ter mais atenção. E às vezes eu reduzo o tempo da atividade. Legal, legal. Ó, tem gente aqui concordando. A lista funciona mesmo. Ótimo, muito bem. Outra aqui, ó, que é bem Hum. legal, é o que é uma atividade clássica do Mindfulness, é o escaneamento corporal. Então, Ah, na isso é cartinha está ótimo. dizendo assim: começando pelos pés, faça um escaneamento corporal, percorrendo cada parte do seu corpo lentamente, concentrando a sua atenção nas sensações que encontra em cada parte. Não julgue nem tente mudar nada, apenas perceba. E se a gente vai percebendo aí desde o dedinho do pé direito e a gente vai colocando atenção em cada parte do corpo, a gente vai fazendo isso como um todo, isso ajuda a gente a trazer essa consciência, porque tem partes que a gente nem percebe, a gente nem se dá conta. Então, isso é um super exercício de atenção plena. Inclusive, a gente percebe nesse escaneamento os pontos de tensão, que a gente pode relaxar. Hum, Então, se, por exemplo, todo mundo que está assistindo a gente, eu falar assim, presta atenção nos seus ombros agora. Percebe se eles estão tensos ou relaxados. Se existe uma tensão, relaxa, hum. procura relaxar essas partes. Então, só de fazer isso, a gente já é um processo de atenção plena. Se eu perceber a contração ou relaxamento de cada parte do meu corpo. Se a gente fizer isso em todo o corpo, eu já consigo, além de trazer atenção, eu trago um estado de relaxamento também. Nossa, esse scan corporal é maravilhoso para fazer antes de dormir. Dá um Uhum. sono de qualidade fantástica, porque no final você está super relaxado. É uma delícia, muito bom mesmo. E esse a Muito. gente já vai fazendo, mandando um comando para cada parte. Eu vou já imaginando que eu estou desligando cada parte, me preparando para o sono. É, maravilhoso. Pati, a Carol falou aqui que as listas dão ansiedade nela, porque a lista dela nunca diminui. E aí? Oh, meu Deus do céu!
Então, mas dá mais ansiedade se eu ficar lá preocupada. Então, a questão não é a lista, não é pra gente terminar essa lista, mas colocar as preocupações no papel. Eu posso escrever tudo, não só uma lista de tarefas, mas eu posso listar todos os pensamentos, tudo que tiver na minha mente. A ideia é tirar, transferir mesmo da mente para o papel, mas não com a obrigação de que eu tenho que ir lá e tenho que fazer toda a lista. Até porque tem coisas que passam na nossa cabeça que não é uma atividade em si. É uma preocupação com alguma coisa que foi ou com o que eu vou fazer. Não necessariamente é um to-do, é uma lista de tarefas, Legal. né? Muito bom. Esse negócio de descarregar a cabeça é muito bom porque senão a gente fica, a gente está fazendo uma atividade, a gente pensa em duas, três outras atividades que a gente ainda tem que fazer. Aí não posso esquecer de, não posso esquecer de. Você joga ali no papel, foca naquela atividade, você faz, dá a sensação de prazer de executar algo, de terminar algo, de finalizar algo. E aí você, essa sensação de uau, terminei, é legal até comemorar. Oh, terminei, né? Porque Isso, aí você vai ficando, vai se sentindo mais competente cada vez mais, né? E aí isso. isso aí, E isso é olhar para aquilo que essas conquistas, e não assim, ah, eu ainda falta, é olhar para aquilo que eu já tenho, aquilo que eu já fiz. Então, isso é legal também de reconhecer. Porque ó, às a vezes a gente Carol, fica olhando o que falta, isso dá angústia, né? Aquilo que ainda falta, mas se eu reconheço aquilo que eu já fiz, aquilo que eu já tenho, isso me traz um estado de plenitude. sim, a Carol agradeceu aqui, ó. Muito obrigada mesmo. Utilizar desta forma com certeza será melhor. Isso, às vezes é olhar para essa lista também que faz a diferença, né? Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, veio aqui do pessoal do chat. Eu achei muito legal porque eu não me lembro bem quem foi, perguntou assim: o que que eu devo pensar quando eu estou meditando? O que que. Ótima pergunta. Esse é um ponto que, inclusive, a gente fala, a gente quebra os paradigmas, porque muitas vezes a gente acha que os processos de meditação e do mindfulness é não pensar em nada. Só que a nossa mente foi feita para pensar. E se eu ficar achando que eu não vou pensar em nada, eu fico assim, eu não vou pensar em nada, não vou pensar em nada. Aí eu tô pensando que eu não vou pensar e isso gera estresse. E não é. A postura não é esvaziar a mente ou não ter pensamentos. A postura é eu observo o que acontece. Então, quando a gente fala de atenção plena, eu observar exatamente o que acontece, tudo o que está acontecendo na minha mente, nas minhas emoções, nas minhas sensações, no corpo. Tudo eu observo. Isso é atenção plena. Então, nos pensamentos, eu observo. Chega um pensamento, do mesmo jeito que ele vem, ele vai. E eu observo esses pensamentos. Então, eu não sou os meus pensamentos, eu simplesmente observo. E isso é atenção plena. Paty, eu acho que essa Inclusive, tem uma pergunta. cartinha. Tem Vamos. uma cartinha que fala sobre isso aqui. Tem uma outra pergunta aqui que eu também achei muito importante, porque talvez várias pessoas estejam com uma situação parecida. Eu posso te fazer enquanto você vai procurando aí a Uhum, cartinha? pode. A Mary, ela está relatando que o filho dela, adolescente, eu acho que é o mesmo filho que está com esse comportamento de comer muito, assim, né? Ele está tão tenso que travou a mandíbula. Tem dia que está com estalos fortes. O que que ele poderia fazer para amenizar a tensão? O Então, filho. isso é tudo que a gente está falando serve para isso, porque é a questão de percepção. Então, quando tem uma trava, o que que acontece? A trava da mandíbula aqui. Muitas vezes, a concentração, quando a gente trava essa região, é um acúmulo de raiva. Então, a emoção da raiva que trava, porque está contida, essa emoção ela fica contida aqui. Então, essa raiva, o que que acontece? O que que é a raiva? É uma energia de ação. E aí, se essa ação ela não é colocada, não é extravasada, ela é acumulada, ela gera tensão em alguma parte no corpo. Então, essa raiva ela não está sendo expressada através de ação, de movimento.
Então, o ideal, além de perceber, relaxar, fazer respirações, também é fazer alguma atividade de movimento, alguma atividade física, porque isso vai extravasar essa ação que está acumulada. E isso vai ajudar a equilibrar, tá? Legal. Muito E aí bom. a cartinha eu achei, ela diz o seguinte: observe os pensamentos que vêm à sua mente agora. Não tente alterá-los ou dialogar com eles. Coloque apenas como um observador dos seus pensamentos. E lembre-se de que você não é os seus pensamentos. Então, essa atenção a isso é o mindfulness. Muito interessante. Muito bom. E eu acho que o Paty, nosso tempo tá tá beirando já, né, acabando. Paty? Então, Ainda a gente eu tem só uns quero dizer minutinhos. mais o seguinte: eu queria só dar um recadinho rápido aqui, Manda ver. que o mindfulness ele é uma das bases do meu trabalho. Então, eu uso isso tanto nos processos de mentoria, nos atendimentos individuais, o processo de mentoria de autoconhecimento que eu faço. E também tem o curso aí, né, Paty, que você tá fazendo com Muito a bom. gente, que é o Fantástico. Mindfulness Coach. Então, quem quiser, depois segue lá, Paty Calazans, e vê lá dentro, lá no link da bio, no meu site, tem mais informações sobre o Mindfulness. Eu ensino várias formas aí de aplicar o Mindfulness no dia a dia. É fantástico, pessoal. Assim, conteúdo Inclusive, quem quiser riquíssimo. as práticas também, então, quem quiser aplicar em pessoas, né, disseminar isso dentro de casa, em grupos, né, com as crianças, também o box tem vários exercícios. Então, esse é para adultos, então tem 100 exercícios para a prática de atenção plena, e esses são joguinhos, são atividades bem lúdicas para usar com as crianças. Então, também na minha bio tem lá as informações dos box. Legal. Muito bom. Nossa, muito ótimo. Eu tô fazendo o Mindfulness esse aqui, do box das 100 cartas. E, meu Deus, olha, cada uma. Teve uma de Cada uma. observar as nuvens, que eu achei, meu Deus, eu achei fantástico. Me deu uma paz, assim, uma sensação muito prazerosa. Muito bom mesmo. E, Paty, Tem vamos, muita vamos coisa pra gente se divertir aí, né, Paty? Vamos fazer assim? Vamos fazer uma praticazinha para finalizar? O que que você acha? Eu acho que o Acho pessoal ótimo. vai curtir. Bora, então bora. Então vou pedir para quem estiver assistindo aí colocar os dois pés no chão, sentar de forma confortável na cadeira e ir fechando os olhos e prestar atenção na sua respiração. Percebe como é que está a sua respiração agora? Curta ou longa? Percebe o tamanho da inspiração e da expiração? Percebe a temperatura do ar entrando nas suas narinas e a temperatura do ar que sai. Percebe qual é mais quente, qual é o ar que é mais fresco, o que entra ou o que sai. Toma consciência dessa respiração nesse momento. E se algum pensamento vier, você só observa e volta a sua atenção para a respiração. Percebe o peso do corpo em contato com a cadeira. Percebe a sensação dos teus pés em contato com o chão. E agora você pode respirar profundamente. Inspira profundamente, deixa bastante ar entrar e solta lentamente, percebendo a sensação dessa respiração. E percebe alongar essa respiração à medida que você respira, como se você pudesse respirar com o corpo todo. Isso, e no seu tempo, no seu ritmo, você vai voltando, trazendo a consciência ao momento presente e voltando a abrir os olhos. Isso, e a gente vai se preparando para uma bela noite de sono, relaxando e trazendo consciência. E quanto mais consciência a gente traz, mais a gente se percebe.
Então, mindfulness é um processo de autoconhecimento. Fantástico, Paty. E perfeito. Olha, 30, 40 segundos para acabar. Só para de novo te agradecer. Mais um momento super prazeroso com a tua presença. Não é porque você é Patrícia só, não. É porque Faz você é parte, né? realmente fantástica, muito generosa e trazendo um conteúdo riquíssimo e que tem muita validade para todo mundo, com certeza. Gratidão, Paty. Eu Muito que obrigada agradeço. mesmo. Obrigada, gente. Gratidão a todos vocês. Tamo junto, né? Ô,